Oi, gente, começando um vídeo diferente pra vocês e que muita gente pedia. É verdade. Pra quem acompanha a gente há algum tempo, a gente fez um mega tour pelos parques da Europa no ano de 2018 e todo mundo perguntava... Conhecido como ano passado. Exatamente. E todo mundo perguntava como vocês fizeram essa viagem, o que vocês programaram, fizeram com a agência. E nesse vídeo a gente vai explicar pra vocês como a gente fez toda essa viagem, como planejamos, né? E a gente vai começar também aqui com alguns vídeos aqui no canal sobre dicas específicas pra visitar os parques, porque vocês pedem bastante. A gente fala, né, várias dicas nos vídeos dos parques, mas vai ser mais específico pra facilitar pra vocês. Então vamos lá. E antes da gente falar o roteiro que nós fizemos no ano passado, a primeira coisa que a gente quer deixar bem claro é que nós montamos o roteiro, né, Fagner? A gente não fez com nenhuma agência. E isso o que acontece? Quando você faz com a agência, ela acaba ficando mais caro. Quase sempre. E algumas, praticamente sempre, porque eles vão cobrar a comissão em cima e eles não acabam nem atendendo, por exemplo, a esses parques que a gente foi visitar, porque não são tão conhecidos aqui do Brasil. E o que a gente pensa? Primeiro nos parques que a gente quer visitar e depois a gente vê as cidades ao redor, justamente para conhecer também, né? O destino vem primeiro pelo parque, a primeira coisa que a gente pensa, mas é claro que os parques estão sempre situados em destinos incríveis, né? E claro que para elaborar um roteiro vocês precisam ter paciência e organização, porque imagina você elabora um roteiro, esquece de algum trem, acaba ficando sem a passagem, achou tem que comprar comprou um na avião hora. e não comprou, não tem jeito. Hotel, enfim, tem que prestar muita atenção, porque esquecer um item pode prejudicar a sua viagem. E claro que na nossa pesquisa, às vezes a gente acaba acessando sites que só tem uma língua ou duas. Por exemplo, a gente viajou, né, pra Holanda e pra Alemanha e pra Suécia. Site só falava holandês, né? Ou é holandês ou é tipo alemão, não tinha a versão em inglês, mas o que a gente fez? Coloca lá no Google Chrome, tem o Google Tradutor que traduz a própria página para você e isso facilita tudo. E claro que no nosso destino, como tinha muitos lugares diferentes e línguas diferentes, é primordial que você tenha pelo menos uma língua principal, porque o inglês não é a língua principal deles, né? Mas praticamente em todos esses destinos que a gente foi, eles tinham o inglês também como segunda opção, né? Às vezes a pessoa nem sabe falar muito bem, mas ela tem uma noção. E isso não é só na Europa, né, gente? É mundial. Qualquer país que você vá, tem alguém que vai saber falar inglês e é como você vai ter que se virar. Né? Isso facilita. Isso é muito importante também. E a gente queria até falar também, porque eu sei falar inglês, o Fag ainda tá aprendendo, né? tá se desenvolvendo. Mas tô estudando, gente. Tô estudando de verdade. E a gente tem uma dica muito legal pra vocês, principalmente pra quem ainda não fala inglês, quer aprender a falar inglês. É vocês acessarem o curso da Carol Capel, nossa amiga, que é o Carol Me Ensina. É um curso muito didático, eu tô falando a verdade pra vocês. Eu tenho amigos também, como o Caio Covalesca, se algumas pessoas conhecem. Várias pessoas fazem esse curso, porque é muito didático, ela fala na nossa língua, praticamente. Direto. Na nossa língua, eu tô dizendo bem direto, bem despojado mesmo. E vale a pena o curso, porque tem um dos menores preços do mercado, né? A gente vai deixar aí pra vocês acessarem, e aí, tipo, isso é bom pra viagem, gente. Você pode, às vezes, não ser um expert, porque pra falar fluente, você tem que ir no país, né? Não tem jeito. Exatamente. Então, mas é pra você ter uma noção, porque no nosso caso, olha só o que aconteceu. A gente teve uma conexão, e aí o voo de conexão que sairia de Londres pra Amsterdã, que é na Holanda, né? Cancelou por causa do mau tempo. Aí a gente teve que ficar em Londres. Só que pra você remarcar o voo, saber onde vai ficar, a companhia vai pagar ou não, você tem que falar inglês com o cara. No mínimo, não tem então, como. Tipo, facilitou muito, porque se a gente fosse falar em português, não sei se a gente ia conseguir ou o que ia rolar. rolar. Horas pra eles entenderem. Exato. E como foi importante, né? Pelo menos ter uma segunda língua pra falar. Exato, precisa. E o nosso roteiro de países foi, a gente começou pela Holanda, fomos pra Alemanha, fomos pra Suécia, voltamos pra Alemanha, e a gente explica o porquê disso, e aí a gente encerrou a nossa viagem. Mas a gente monta, além de definir os parques e os países que a gente vai querer ir, a gente vai pelos preços. A gente começou pela Holanda porque era mais barato, né? As passagens. Aí agora, se você na sua pesquisa vê que na Alemanha tá mais barato, você entrar e depois seguir pra Holanda, faça isso. Não precisa ser exatamente o que a gente falou aqui. E o total da nossa viagem foram de 18 dias. É importante que você faça essa viagem, ou pelo menos esse roteiro que a gente seguiu, entre os meses de maio até agosto, porque nesses meses é quando os parques estão funcionando praticamente todos os dias. Isso. Fora desses meses, os parques funcionam às vezes de final de semana, ou às vezes nem funcionam, né? Porque quando o inverno chega lá, a maioria dos parques fecham. Aliás, praticamente todos fecham. Então é melhor você fazer isso, porque eles abrem todos os dias, você consegue visitar um por dia. E, gente, não deixa de comprar o passaporte para os parques no dia. Porque se você comprar lá na bilheteria, você vai ter que pegar a fila para comprar e depois fila para entrar. Comprando pelo site, você já entra direto, só imprimir o ingresso na sua impressora, enfim. Você comprando antecipado, tem uns descontos ali de 2, 5 euros, mas que já é um dinheiro. Já vale mesmo. E todos os parques que a gente vai citar aqui nesse vídeo são de fácil acesso, porque são praticamente todos próximos de estações de trem. E também o importante é vocês se hospedarem sempre perto de estações centrais, né? Que facilita muito o seu acesso. Todas as cidades, basicamente, da Europa têm uma estação central, então você se hospeda ali próximo. Se tiver muito caro, você se afasta um pouquinho, mas que tenha um acesso fácil a ela. A gente fez todo o nosso roteiro
pros parques de carro, porque a gente sempre tinha mais pessoas para dividir, então acaba ficando mais barato. E a carta, bem importante também. E a carta de motorista brasileira é aceita praticamente em todos os países da Europa, então é só chegar, apresentar a sua carta, pegar o carro e boa, e é muito fácil de dirigir. Mas se você vai para esses parques de trem e ônibus, que alguns você tem que pegar um ônibus depois, a gente colocou todas essas informações em cada matéria dos parques no nosso site. Vou deixar o link aqui embaixo de cada um, porque aí se você estiver planejando uma viagem, já tem como chegar lá facinho. E a nossa viagem a gente começou pela Holanda, a gente ficou em Amsterdã, saímos de São Paulo, claro, onde a gente reside, e a gente ficou lá por 3 dias pra e visitamos a cidade, isso, para conhecer a cidade, e visitamos 3 parques, que é o Toverland, o Walibi Holanda e o Efteling. O Walibi Holanda e o Efteling são 2 parques que fica fácil de você ir de trem, justamente porque eles são próximos, é 1h30 de viagem no máximo, né? São 2 parques incríveis. O Efteling tipo a Disney holandesa, de tão incrível que é. Vocês não podem perder, assim eu colocaria, sabe, no top 5 ali dos parques. Sim, tem que ir. E o Walibi da Holanda, ele é como se fosse um Six Flags, porque antigamente ele foi o Six Flags. Então tem montanhas-russas ótimas. E eles acabaram de lançar uma montanha-russa híbrida muito fantástica. Então vale a pena ir nos 2. E o acesso de trem a eles e ônibus é fácil. É 1h30 no máximo. Já o Toverland, a gente indica que vocês fiquem por lá mesmo. Não voltem no mesmo dia, porque é bem longe. São umas 3 horas de viagem. E não compensa. É melhor você sair do parque, dormir lá e ir embora no dia seguinte, né? Porque de transporte público, a gente viu, é bem difícil mesmo. São 3h30 pelo menos. Fora que você tem que pegar mais um ônibus. Então é bem longe. De carro dá. De carro são 3 horas, que foi o que a gente fez. Valeu a pena. A gente bateu e voltou todos os dias. Já os outros 2 parques, bate e volta, o de trem mesmo, tá ótimo. E todos esses parques, gente, a gente já tem vídeo aqui no nosso canal, por isso que a gente não vai falar muito da experiência, porque já tá no vídeo pra vocês. A gente vai colocar no card, tem uma playlist incrível. E qual a quantidade de dias para visitar nesses parques? Ó, o Toverland e o Walibi da Holanda, um dia é suficiente. O Toverland estava abarrotado, né, de gente, a gente conseguiu ir em tudo. Já o Efteling, gente, não. O Efteling, a gente foi um dia, aproveitou bem, só que a gente sentiu falta de um segundo, né? Sentimos falta porque a gente ficou na correria. O parque é muito grande. Muito grande, muito detalhe, muita coisa pra você ver. E vale muito a pena você ficar 2 dias mesmo, porque o parque é lindo demais, nossa. Reserva 2 dias pro Efteling, então. E saindo de Amsterdã, a gente foi pra Hamburgo, na Alemanha. A gente não quis conhecer a cidade, nem visitar a cidade, porque não tínhamos interesse mesmo, não é uma cidade muito turística, né? Não. E em Hamburgo a gente visitou 2 parques, que era o Hansa Park e o Heide Park. Os 2 também, gente, são 1h30 de viagem de Hamburgo de trem ou de carro. É bem fácil de chegar. É a mesma regra que a gente falou de estação central. No nosso site já vai estar lá tudo como chegar de trem. E de carro rebotou no Waze, gente, e seja feliz. E facinho de chegar, estradas maravilhosas, são incrível. tapetes, né? Vamos lá, e aí o Hansa Park, ele é um parque assim, que ele pode não ter as melhores montanhas-russas, mas eu acho que ele tem as mais surpreendentes, né? As mais surpreendentes. Como surpreendeu, meu Deus do céu. Eu colocaria ele também ali dentro do top 5. É muito bom 5, o parque, porque uma das montanhas-russas mais surreais que eu já fui na minha vida foi nesse parque, a Carnan. E, nossa, assistam o vídeo, quem não assistiu, vocês vão ver, pra vocês terem uma noção do que é a montanha-russa. Na hora que você tá subindo ali na corrente, ela cai de costas na corrente, em queda livre. Então esse é só um elemento que eu falo, é muito bom. E o parque em si é muito legal. Né? O parque é lindo também, é uma graça. E aí a gente foi também no outro dia no Heide Park, que esse sim tem ótimas montanhas-russas, é de madeira, é wing coaster, é dive machine. Tematização legal. É de lançamento, sim. E é um parque muito agradável e fácil de chegar. Então por isso, é os 2 parques que a gente visitou e a gente recomenda. Com certeza. Tem alguns outros parques em volta, mas são medianos, então a gente não quis colocar. Esses são os principais, né? Com certeza. E depois de visitar esses 2 parques em Hamburgo, a gente pegou o trem e foi pra Berlim. É mais ou menos umas 2h30 de trem, uma viagem super agradável, né? Em Berlim, gente, em volta não tem parque legal pra visitar, é tudo muito mais longe de Berlim. Então a gente resolveu não visitar parque, só conhecer a cidade. Foram 3 dias muito bons, a cidade é incrível. E aí depois a gente seguiu pra Suécia, na cidade de Gotemburgo, pra visitar o Liseberg. E o Liseberg é o maior parque da Suécia. A Suécia não preciso nem falar que é incrível, apesar da gente ter ido praticamente só pro parque, eu vou explicar né? por que a gente fez isso. Um parque lindo, eu fiquei assim de boca aberta, tanto pelas atrações, pela temática que tem nelas também, né? É tudo muito bonito. E é um parque grande, tem muita coisa. Grande no sentido assim, tem muitas atrações, mas ele é um parque bem compacto, na verdade. Né? Compacto, mas tem um... Gente, é um misto, é uma coisa doida. Bom, né? Eles sabem usar muito apertado, bem. Sei lá, não sei explicar direito. E a vantagem é que ele fica só a 20 minutos do aeroporto. Então, assim, a gente não iria fazer essa parte da Suécia, mas era um parque que eu queria muito conhecer. Então eu vi o preço do voo de Berlim pra Suécia, pra cidade de Gotemburgo, e tava um preço bom. Então eu falei, vamos. Aí só fácil também. A gente acordou de madrugada em Berlim, foi pra Gotemburgo, passou o dia no parque, um dia suficiente, né, pra visitar. E aí a gente dormiu
E no outro dia já voltamos pra Alemanha pra continuar o nosso roteiro. Realmente foi só um puxadinho, porque eu queria muito visitar esse parque, valeu muito a pena, né? E do aeroporto pro parque a gente foi de Uber, porque a gente tava de malas grandes. E tava perto também. Compensou. Tava perto, compensou pelo valor do Uber. Deu mais ou menos R$90, tá? E pra dois, né? Então pra dois, 45 pra cada um. Pelo conforto vale a pena. Mas quem não quer, tem um ônibus que vai direto, gente. Ele passa na frente do parque. Então você vai do aeroporto pro parque. Quem quiser fazer um bate-volta ali, ó, de outro país. Também. E o que me chamou muito a atenção, as atrações também desse parque são surreais. Montanhas russas. A Helix, a Helix é perfeita. Loki. Se a gente não tivesse ido pra esse parque, eu teria me arrependido muito. E esse foi o nosso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7º parque da viagem, se eu não tô enganado, tá? E saindo da Suécia, a gente foi novamente pra Alemanha pra ficar em Frankfurt, porque ali tem 2 parques incríveis que a gente foi curtir. A gente foi visitar o Holiday, a gente também foi de carro, tá? Porque a gente tava dividindo. Mas o Holiday World é facinho de chegar também. Também, foi bem fácil. De trem, é 1 hora só de viagem, como de carro também 1 hora. Mas, gente, esse é um parque que eu falo assim, é um dia só pra visitar. Mas só vão se vocês realmente querem andar numa das montanhas russas mais premiadas do mundo, que é a Expedition GeForce. A gente não conseguiu andar porque ela tava quebrada. Triste fim. Imagina a nossa cara de ter ido pra lá praticamente pra andar nessa montanha russa. Chegar lá e a montanha russa tava fechada, mas vale a pena também o parque, vai. Porque assim, quando você compara com os outros parques da viagem que a gente fez, ele tem todas as mesmas atrações. Tem, praticamente. E nos outros elas são bem mais tematizadas ou maiores. Então realmente vá. Se você de repente não foi em outro parque, ou se você quer andar nessa montanha russa. Se você não quer nenhum nem outro, eu acho que não compensa gastar os euros pra ir, não. E outro parque que a gente indica muito é o Phantasialand, que fica 2 horas de Frankfurt se for de carro, ou 2 horas e meia se você for de trem, mas olha... Top 5 também. Top 5, esse assim é considerado um dos parques mais bem tematizados do mundo e mais imersivos. E realmente gente. Nenhuma atração quando você chega no parque, você vê ela pra fora, assim, tipo, muito alta. Elas ficam tudo dentro das áreas temáticas, então dá uma imersão incrível. Você vai de mundo a mundo. Você vai passando nas áreas temáticas, nossa. É uma descoberta atrás da outra. É um mergulho. E a gente indica 2 dias pra esse parque, a gente foi em um só, foi muito corrido. 2 dias é o indicado, então assim, quem não quiser bate e volta de Frankfurt pra 2 dias, realmente é melhor você ficar hospedado ali no próprio parque, que ele tem hotéis. É mais caro, mas você tá ali dentro do parque. Vale a pena também. E você pode entrar 1 hora antes ainda do visitante comum por você estar hospedado. Então ou você fica lá ou se hospeda na cidade de Colônia, não sei em alemão a pronúncia, mas é ali do lado, então vale a pena, tá? Mas gente, 2 dias e não deixem de ir no Phantasialand, sério, meu Deus do céu. Atrações surreais. Parque, que parque. E aí o nosso 10º parque da viagem é o Europa Park. Então depois do Phantasialand a gente voltou pra Frankfurt, dormimos e no outro dia cedo a gente pegou o trem justamente pra ir pro Europa Park. E como a gente falou, a gente tava do ladinho da estação central, foi muito fácil, né, Fábio? Foi bem fácil. E aí o trem ele demora 2 horas e meia pra chegar na estação de Rust, que é onde você pega um ônibus que a 10 minutinhos você já tá no parque. Então assim, não vale a pena ir de carro, a gente foi de trem. E o parque é muito grande, gente. São 13 montanhas russas. Demais. E tem muito ride, dark ride, show. A gente indica pelo menos 2 dias. E se você quer aproveitar os shows, 3 dias pra esse parque. Porque é aquele parque que você entra, você tem que viver a experiência de tudo. E ele é um parque com 18 áreas temáticas. Ele, por ser Europa Park, cada área temática é um país. E nós ficamos em um dos hotéis desse parque também. O El Andaluz. Isso, era um hotel mexicano. Mexicano? Espanhol. E nossa, era lindo. Até a experiência de dentro do hotel, você fica de boca aberta. E era conectado junto com o parque. Você Isso podia que entrar é o mais 1 legal. hora antes do visitante comum. Então a gente aproveitou antes, né? A gente não dava nem 50 passos, já entrava dentro de uma área temática do parque. Valia muito o legal, a pena. assim, ele não é tão mais caro o hotel do que os outros parques que a gente tentou ficar e não conseguimos por causa de preços, tá? Então aí depois de visitar a Europa Park, a gente voltou pra Frankfurt, de trem também, e aí pegamos o avião aqui de volta pro Brasil, tá? Agora umas perguntinhas básicas e rápidas. É necessário ter visto para entrar na Europa? Não, antecipado não, você recebe o visto lá na hora, mas é muito simples, não tem todo esse trâmite, por exemplo, do que é ir para os Estados Unidos. Você só precisa ter uma passagem de ida e de volta, tá? Local onde você vai ficar e provar que você tem condições de se manter nessa viagem. Que é o quê, gente? É o dinheiro que você tá levando, né? Exatamente. É o dinheiro, cartão de crédito, enfim. E claro, também tem que ter o passaporte, né? É lógico, não vá, só pra... não vá, senão não entra nem no aeroporto, só RG, não, tá bom? Você nem entra no aeroporto. E aí muitas pessoas perguntam pra gente se é muito caro. Gente, caro, assim, não é barato, óbvio, tá? A gente se programa pelo menos um ano e pouco antes da viagem. A gente vai juntando dinheiro, né, Fag? Economiza, deixa de ir em muito lugar. Acho que viagem é um pouco de sacrifício, né? É. A gente deixa de fazer grandes rolês assim, de ir a shows que a gente gostava muito, porque a gente quer sempre ter umas férias bem legais, né? Bem legais. E vale a pena, viu? Também. Vale a pena se sacrificar para isso. E esse foi o nosso primeiro vídeo de dicas de viagem. A gente espera que vocês tenham gostado. E se vocês têm alguma dúvida, comenta aí embaixo. Isso, porque como foi o nosso primeiro vídeo, a gente pode
pode ter se esquecido de falar de alguma coisa. Então aí vocês colocam aí, eu queria saber X coisa, faltou Y coisa, a gente vai tentar ajudar vocês, tá? Até o roteiro completo, eu vou deixar tudo escrito lá no site, tá? Então você acessa o link aí. Vai ter na descrição aí também do vídeo e nos cards aqui no decorrer do vídeo. Acho que vale muito a pena, quem é doido pro parque, né, Fag? Tem que fazer. Vale a pena. Nossa, de verdade, os parques são surreais, galera. Então é isso, gente. Esperamos que você tenha gostado desse novo tipo de vídeo, né, sobre viagens. Então, se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos e não deixe de se inscrever aqui no canal. Isso, e ativar o sininho também nas notificações para você receber sempre uma notificação quando a gente lançar um novo vídeo. Segue a gente também lá no Instagram. Tá bom? Então, obrigado, galerinha. Então, até o próximo vídeo. Até a próxima.